Tivemos um pequeno probleminha, né, de conexão, mas espero que agora esteja tudo bem, né? Eu creio que o vídeo agora, a live voltou, né? Graças a Deus. Então, nós estamos falando, né, a respeito da nossa grande responsabilidade que nós temos. Está dizendo que tá funcionando. Tá dormindo, não tá ouvindo Nunca nada. tinha acontecido isso? Como se estivesse filmando. Tá no reverso. Pronto. Eu digo pra você que foi. Aqui, ó. Você deve ter clicado alguém aqui e aqui apertou aqui, fechou o vídeo. Graças a Deus. Eu não sei mexer muito nesse negócio de internet, tive que pedir auxílio aqui. Ana Maria, não sei se vocês estavam me vendo. Aos universitários. Né? Tive que pedir ajuda aqui. Bem, mas vamos começar a nossa live. Bem, olha só. Eu tinha comentado com vocês, né, na semana passada, que a internet é uma bênção, né? Você poder fazer uma live é uma bênção, é uma maravilha de Deus. Você pode pode proclamar o Evangelho de uma forma muito mais rápida. Você pode alcançar o mundo todo. Porque mesmo que as pessoas não vejam a live, né, ao vivo, elas podem depois receber através dos compartilhamentos. Você pode compartilhar. Então, o mundo todo pode alcançar. Bem, isso é uma bênção, mas também é um perigo. Por quê? Porque, como nós dissemos anteriormente, né, há determinadas palavras, há determinadas mensagens que são para a igreja. Porque a igreja tem o Espírito e pode compreender e pode alcançar aquela mensagem. Então é muito... nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala através da internet. Porque quando você fala pela internet,
Você não fala só para a igreja. Você fala para muitas pessoas ouvirem. Então, a gente tem que ter um determinado cuidado. Como eu falei na semana passada, né? Quando eu dizia assim, puxa vida, o que eu vou pregar hoje? O que eu vou fazer? A Ana Maria, minha esposa, dizia, fala que Jesus salva, cura e liberta. Pronto, essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós deveríamos nos utilizar para fora. Porque uma coisa é para dentro, outra coisa é para fora. Exatamente para que não haja nenhuma interpretação. Nós trouxemos uma palavra para os amados irmãos nessa noite, que está baseada no livro de Efésios, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 14, diz assim, pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em outras traduções diz, Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ganhando tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão. Em outras traduções diz, onde há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Então que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Lemos Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14 ao 18. Amém? Então, enchei-vos do Espírito. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, são 3 Espíritos, é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho e é o Espírito Santo. Então, são 3 pessoas que todas elas se manifestam através de um. O que quer dizer isso? Que quando Deus está operando, Deus está operando, o Filho está operando e o Espírito Santo está operando. Quando Jesus está operando, o Espírito Santo está operando e Deus Pai está operando. Quando o Espírito Santo está operando, Deus Pai está operando com ele e Jesus está operando com ele. Então, ele é Deus. Ele é Deus. Ou seja, nós nunca ficamos só. A partir da presença de Jesus Cristo, quando ele veio e fez, participou e concluiu o plano de Deus, permanência permanente, essa permanência constante na nossa vida através de Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vos enviarei.
o Espírito Santo da verdade, o Consolador, né? Que ele de mim vai testificar. Ou seja, ele vai falar para mim e para você tudo a meu respeito. E vai ensinar todas as coisas, para que eu e você possamos ter todas as condições de estar seguindo a Jesus, seguindo o ordenamento de Deus para nossas vidas aqui nessa terra. Então, a partir de Jesus, né, nós temos agora a presença constante do divino na nossa vida, ou seja, a presença do Espírito Santo. Então, Jesus está no céu, Deus Pai está no céu, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele está na terra. E ele está dentro da vida, ele está no coração, ele está na alma, ele está no espírito de todos aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E ele é Deus. Ele é Deus. Essa presença, para todos aqueles que são salvos, para aqueles que um dia entregaram as suas vidas a Jesus, ela é permanente, ela é constante, ela é permanente. Então, toda pessoa, quando aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo, ela passa a ter o Espírito Santo. O Espírito Santo convence, né? Convence o mundo, ou seja, nos convence a todas as pessoas que estão no mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do amor, da graça e da misericórdia, do começo, do meio e do fim, e de todas as coisas que acontecem com a vida do ser humano aqui e depois. Então, é o Espírito Santo que faz essa obra no mundo. E aí vem, né? Aí vem o livre-arbítrio. Aí vem a possibilidade, aí vem a alternativa, aí vem, então, o poder de escolha. Né? Se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar, se eu vou me entregar ou se eu não vou me entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus e Jesus aceita a minha vida, então, naquele momento, né, está acontecendo uma salvação. Uma salvação. E naquele momento, aquele que estava me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele recebe de mim, pelo fato de eu dizer, sim, eu aceito a Jesus. Então, este é o sinal, esta é a autorização que eu dou para o Espírito Santo passar a habitar na minha vida. Então, todo o ser humano que é salvo por Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Então, ele tem essa função como Deus de estar presente nesse mundo e continuar convencendo cada ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ele também tem uma outra função, né, maravilhosa da sua obra, que é consolar. Consolar. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então, o Espírito Santo, ele tem uma obra maravilhosa
na nossa vida, né? Pelo fato de que ele é o consolador, ou seja, é aquele que nos consola, que nos anima, que nos reanima, que nos levanta quando a gente cai, quando nos segura para não cair, e tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo faz essa obra na minha vida e na sua vida para que a gente possa continuar, né? Continuar seguindo e servindo ao Senhor. Não olhar para trás, né? E tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo, a presença de Deus na minha e na sua vida, porque Ele é Deus, né? Então, quando Ele está na minha vida, a Trindade está na minha vida. Jesus está na minha vida e Deus Pai também está na minha vida, pela presença do Espírito Santo. Então, no mundo, ele tem essa obra de convencer. Aos salvos, ele tem essa obra de consolar. E também tem uma obra maravilhosa, né? Maravilhosa, que é a obra do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Quando Jesus disse para os seus discípulos, né, eles já eram salvos? Eles já eram salvos? Os discípulos já eram salvos? Já eram salvos. Eles já tinham aceitado a Jesus Cristo, compreendido, né, quando Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto e crido que tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Eles já eram salvos? Eles já eram salvos. Mas, quando eles foram salvos, eles receberam o quê? Eles receberam a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Mas Jesus disse para eles o quê? Eu vou para o Pai. Mas Jesus disse para eles o quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para ser testemunha. Então, o poder do Espírito Santo só pode ser dado para aqueles que são salvos. Uma pessoa que não aceitou ainda a Jesus, ele pode ter o Espírito Santo dentro da sua vida? Não, não pode. Porque primeiro ele tem que passar na cruz. Ele tem que ir até a cruz do Calvário, levado pelo Espírito aqui. O Espírito tentando falar no coração, mas a escolha é dele. O Espírito fica torcendo para ele aceitar, mas a escolha é dele, é dela. Então, quando ele abre a sua boca e diz, eu aceito, então o Espírito entra. O Espírito entra. Agora, depois do Espírito Santo estar dentro, né, dessa pessoa, aí é uma série de questões, né, doutrinárias e tal. Aí diz que já foi batizado com o Espírito Santo. Não é a nossa intenção aqui entrar nesses processos, não. A nossa intenção aqui é mostrar para mim e para você, né, que o batismo com o Espírito Santo é que abre as portas para os dons espirituais, para as manifestações de poder. É o batismo com o Espírito Santo. E recebereis poder para ser testemunha, poder. Então é o poder, né? Então tem os dons espirituais, tem os ministérios espirituais, né? Que pessoas, homens e mulheres de todas as raças, línguas e nações foram alvos, foram alcançados pela misericórdia, pela graça de Deus e foram batizados com o Espírito Santo
e fizeram e continuam fazendo obras fantásticas, né? Milagres extraordinários. Por quê? Porque quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, a porta do dom espiritual se abre. As portas dos dons espirituais se abrem. Né? E a igreja, então, ela fica mais bonita, ela fica mais adornada, ela fica mais gloriosa, porque a presença de Deus, né? A presença de Deus, além, né, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente, passa a ser vista, passa a ser enxergada, porque você vê as manifestações do poder de Deus. Isso é algo importantíssimo, é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. Mas nós temos que valorizar a presença do Espírito Santo. Nós temos que buscar essa presença poderosa, maravilhosa, né? Então, quando Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, né? Onde há contenda, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, qual é a ordem de Deus para mim e para a sua vida? Para que a gente seja cheio do Espírito. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Nós temos que buscar. A gente pede tanta coisa a Deus. A gente ora tanto para Deus. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, Senhor, me dá aquilo. Ah, Senhor, faz assim. Ah, Senhor, faz... Tudo bem, continue. Mas peça a Deus para te dar poder, para te dar autoridade, no nome de Jesus. Porque isso vai encher a sua vida de paz, a sua vida de alegria. A presença do Espírito Santo. E ela não pode faltar na vida de nenhum servo de Deus. Entende? Ela não pode faltar. E quando é que ela falta? Quando eu não sinto mais. Quando eu não sinto mais. Quando eu não sinto mais o desejo de orar, o desejo de buscar, o desejo de estar na casa do Senhor, eu troco Deus por qualquer coisa, Deus passa a não ser mais a minha prioridade, o Evangelho é colocado em segundo plano. Isso significa que o Espírito Santo está diminuindo. Porque se a Bíblia diz enchei-vos, né, é volume, enchei-vos do Espírito. Né? A Bíblia diz que nós devemos encher o nosso vaso até ele até transbordar. Né? Então, nós não podemos abrir mão dessa possibilidade maravilhosa que eu e você temos de ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, essa deve ser a nossa prioridade principal. Então, quando Deus disse lá no Antigo Testamento, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar, né? Está lá em Jeremias, de todo o seu coração. Então, esse desejo, essa vontade, né, de ter o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, através do Espírito Santo na nossa vida. E vai ser maravilhoso, maravilhoso esse desejo. Esse desejo deve ser o maior desejo. Por isso que Jesus disse em Mateus, busca primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é espiritual. Então, primeiro espiritual. Primeiro espiritual. Ah, Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abre a porta do emprego. Ah, Senhor, me dá uma casa nova. Senhor, abençoa o mercado. Abençoa meu filho. Abençoa. Sim, tudo bem. Mas olha, Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença. Enche o meu coração da Tua presença. Quero transbordar. Quero ser cheio do poder. Quero ser cheio da Tua... Primeiro lugar. Você busca primeiro o espiritual e as demais coisas,
elas se tornam mais fáceis. Porque agora você não está mais sozinho. Agora você está com a presença do Espírito Santo manifestada na sua vida. Entende? Manifestada na sua vida. Então, essa é a ordem, o ordenamento de Deus. Não vos embriagueis com as coisas dessa vida. Com as coisas dessa vida, ou seja, que elas não preenchem, venha preencher o nosso coração, né? E não deixar nada, ou quase nada, para a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, o cálice transborda, então a nossa vida é uma vida abençoada. E essas demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Porque isso é a promessa, é assim que funciona na presença do Senhor, né? E nós temos que nos preocupar, porque nesse mesmo livro de Efésios, no capítulo anterior, né? No capítulo 4, você olha lá no versículo 30, diz lá, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quer dizer que eu tenho a capacidade, infelizmente, de diante das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das minhas falas, acabar entristecendo o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus ele está triste, sabe o que acontece? Infelizmente, ele não se manifesta. Ele não se manifesta. Porque ele está triste. Ele está entristecido. Ele está em nós? Está. Mas ele está entristecido. Ele está diminuindo. Por que ele está diminuindo? Porque ele está sendo trocado por outras coisas. Outras coisas estão tendo prioridade na nossa vida. Então o Espírito Santo ele vai se entristecendo. Então, quando eu não leio a palavra, quando eu não oro, quando eu não busco a Deus, o Espírito, Deus está dentro de mim. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo. E ele está se entristecendo. Porque eu não estou fazendo a coisa certa. Eu não estou fazendo a coisa correta. Eu não estou tentando mudar aquela situação. E aquilo traz tristeza. Né? É como um pai, é como uma mãe que chega para o filho e faz, não faz isso. E ele vai e faz. O que acontece? Você se entristece. Né? Você se entristece. Não vai por aí, não sei o quê. Aí ele não faz aquilo que você... Né? O que acontece? Eu me entristeço. Você se entristece. Não é assim? É a mesma situação com Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. E a Bíblia diz que eu e você temos que ser o quê? Obedientes ao Senhor. A Bíblia diz obedecer, não é? É melhor do que sacrificar. Nós temos que ser obedientes a Deus. Então, quando nós, por qualquer motivo, não colocamos as coisas nos seus devidos lugares e damos maior e melhor importância a essa presença constante, maravilhosa, e muitas das vezes manifesta na nossa vida, né? O Espírito Santo se entristece. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então quando Deus está triste, ele não se manifesta. Ele não se manifesta. E isso é ruim para a minha vida.
Isso é ruim para a minha vida espiritual. Isso é ruim para o meu relacionamento para com Deus. Né? Eu tenho que mudar essa situação. Eu tenho que transformar essa situação de tal maneira que ela possa ser alterada para o meu próprio bem. Colocar as coisas no seu devido ordenamento. Né? Ou seja, primeiro buscar o Senhor, primeiro buscar a Deus, querer a presença do Senhor na nossa vida, dar importância à presença de Deus, né? A presença de Deus na nossa vida. É algo tremendo, é algo maravilhoso que está à minha e à sua disposição. À minha e à sua disposição. E não tem que ser uma coisa, eu era uma bênção, eu fui uma bênção, como a minha vida era abençoada e tal, né? Que é isso? Quer dizer, o Deus que nós servimos, ele é o Deus de ontem e não é de hoje? Ele abençoou lá atrás e não abençoa agora? Ele me encheu lá atrás e agora não me enche mais? Não. Não. A Bíblia nos incentiva a viver constantemente na plenitude do Espírito Santo. Orando, buscando, né? Abrindo a possibilidade dos dons espirituais, as manifestações, né? Que vêm nos libertar, que vêm nos abençoar, que vêm transformar a nossa vida pelo poder de Deus. Então, quando você menos espera, você está cantando, você está louvando, você está glorificando o nome do Senhor, né? Você está cheio da presença. E isso independente de quem você é e de onde você está, né? Você está no trabalho, cheio da presença, você está em casa, então você está lá nos seus afazeres e você começa a glorificar, você começa a louvar e tal. Quando você vê, você está cheia da plenitude, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso isso, porque ele vem consolar, confortar, ele vem apaziguar, ele vem trazer a paz, ele vem trazer a alegria, ele vem trazer o gozo que em lugar nenhum do mundo tem. E eu e você temos à nossa disposição, e às vezes, desculpe falar dessa forma, mas às vezes nós desprezamos, não damos o devido valor. O devido valor, né? Entende? A gente chora aqui, chora ali, chora de tristeza, chora de amargura, chora disso, chora. Mas o Espírito Santo quer que eu e você choremos de alegria. A gente derramar uma lágrima de alegria. Hã? Querer sentir a presença, querer ter o desejo de entrar e não sair mais. O salmista Davi disse: Senhor, quando é que eu vou entrar no teu santo templo? Quando é que eu vou contemplar a beleza da tua formosura? Então, quando Davi, né, diante da arca, ele veio dançando, né? Ele veio dançando, ele estava completamente tomado de alegria. Ele estava completamente tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. Um rei que tinha todo aquele negócio, né, e tal, né? aquela situação, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele largou tudo e foi diante da arca e começou, né, a glorificar, exaltar o nome do Senhor. Eu não posso aqui, né, seria até uma heresia, né, não sei,
Mas não sei se ele ali, até em línguas ele falou. Agora, que ele estava cheio da presença, estava. Ele estava cheio do Espírito Santo. Não quero trazer nenhum problema aqui doutrinário, não, mas né? Foi tremendo, foi maravilhoso, né? E isso não tem que ser uma coisa isolada. Isso não tem que ser uma coisa, uma vez por ano. Não, é todo dia, toda hora, é todo momento. Você pode ser cheio, você pode ser cheia da presença do Espírito Santo de Deus. É só você buscar o Senhor. Então, a Bíblia diz que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, abre. Então, é isso que eu e você temos que fazer. Né? Por quê? Porque nós precisamos nos preocupar com uma coisa que é muito séria e muito grave com relação à presença do Espírito Santo. Né? Então, Paulo, ele escreve aos Efésios e diz para que eu e você sejamos cheios da presença do Espírito Santo. Paulo, ao mesmo Efésio, ele diz para que a gente tome cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Né? E Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai mais profundo. E é isso que nos preocupa, que ele diz, numa relação de itens, de coisas que eu e você temos que colocar na nossa vida espiritual, ele diz lá, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não extingais. Né? Então, tem outras traduções que falam, não apague o fogo do Espírito. Não deixe o fogo apagar. E quando você vai entrar, né, no mérito doutrinário, aí não diz, não, porque isso aí é o fogo do Espírito, não é? O Espírito não vai sair. É o fogo do Espírito que apaga e não perde a salvação, porque se o Espírito sair, perde a salvação. E o que eu sei é o que está escrito. Não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não extingais o Espírito. Está ali escrito. Agora, se é para apagar o fogo, e que o Espírito é fogo, né? E aí apaga o fogo, não apaga fogo, eu não sei. Está ali escrito, não extingais o Espírito. E isso deve ser uma preocupação muito grande em mim e em você. Porque muitos de nós já não tem mais, já não tem sentido mais a presença do... Toda hora esse vídeo aqui está cortando uma aqui, mas o sangue de Jesus tem poder. Né? Então, nós temos que nos preocupar. Né? Que o Espírito Santo, ele não deixa a nossa vida. Ele não sai da nossa vida. Né? Não se apague. Não seja anulado da nossa vida. Nós temos que nos preocupar. É a presença de Deus que está em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em nós através do Espírito Santo. E nós não podemos deixar ele diminuir. Ele tem que aumentar. E ele começa pela tristeza. O que é a tristeza? Né? Só voltando aqui rapidamente, o que é a tristeza? É o pouco caso. Ele deixar de lado. Não buscar mais o seu poder, né? Suas bênçãos, ter essa vontade, ter esse desejo,
de entrar e permanecer, gente, é um privilégio, meu irmão. É um privilégio, minha irmã. Isso não é para o mundo. É para a igreja. É para os salvos. É para aqueles que querem. É um privilégio maravilhoso. Eu e você. Então nós não podemos fazer pouco caso. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos dizer, foi uma bênção, eu fui uma bênção. Não, você é uma bênção, você tem que ser uma bênção hoje, amanhã. Então a Bíblia diz, vê onde você caiu. Vamos ver onde a gente caiu, vamos ver onde a gente parou. E vamos lá de novo. Vamos nos arrepender, vamos dar prioridade ao Senhor. Vamos colocar a nossa vida no altar novamente. Vamos buscar essa presença maravilhosa. Nada de entristecer nem extinguir o Espírito, não. Mas vamos nos encher dessa presença santa. Em nome de Jesus. Eu posso garantir para mim e para você, nós não precisamos pagar absolutamente nada por isso, porque Jesus já pagou tudo que nós devíamos na cruz do Calvário. Então, que nesta noite eu e você possamos compreender que a ordem de Deus é enchei-vos do Espírito. A preocupação vivendo em pecado, o Espírito Santo está constantemente entristecido. E conforme ele vai se entristecendo, ele vai se extinguindo. Aí um diz que sai, outro diz que não sai. Eu não sei. Eu sei que eu e você temos que ficar preocupados, né? Como diz aquele velho ditado, né? Caldo de Senhor, e mostrando a cada um dos teus filhos, Senhor, ó Deus, que o teu desejo, o desejo maior de Deus, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da tua presença, e que essa presença, Senhor, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, e nós possamos dar um bom e cada dia mais um melhor testemunho da tua vida, da tua presença em nós. Fica conosco, pois é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que te dê uma noite de paz, que você possa continuar firme na presença de Deus. Amém? Que Deus possa colocar homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém?